Jesus, Deus Santo, poder e glória. Sou da amada igreja, a paz do Senhor Jesus. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Portanto, para Deus é fiel. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Amém? Deus te abençoe poderosamente, Senhor, venha em nossos caminhos, nessa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, que Deus abençoe a tua vida. Que Jesus venha iluminar todos os projetos e sonhos. Essa palavra para os nossos corações vai dizer, hoje o tema, sobre a raiz de todos os males. A raiz de todos os males é o dinheiro. O dinheiro, nós precisamos dele. Nós não fazemos nada sem dinheiro. Porém, quem ordena o dinheiro é Deus. Deus é dono do ouro e da prata. E esse mal que os homens deixam entrar, que é a avareza. A avareza é o amor ao dinheiro. E esse amor ao dinheiro prejudica muitos homens. Porque muitas pessoas, elas querem a fama, muitas pessoas, elas querem ser bilionárias, buscar ajuntar tesouros na terra, mas quando elas alcançam, algumas dessas pessoas alcançam tal feito, eles alcançam também com a riqueza, a tribulação, as inquietações, e transpassam a si mesmos. Porque a pessoa que tem muito dinheiro, há invejosos, há espíritos da ganância, da avareza, rodeando aquela pessoa, para que aquela pessoa venha se corromper. Há espíritos de homicídios tentando tirar o que é seu. Gera o olho grande. Por isso, todos aqueles que têm pressa de enriquecer, eles caem em contendas. Eles caem na fé. Jesus disse: não ajuntais tesouros na terra. Disse também para o jovem rico, que era para ele dar tudo o que ele tinha aos pobres e seguir a Jesus.
Porque Jesus disse aquilo? Porque Jesus sabia o que havia no coração dele e a prioridade não era Deus. A prioridade dele eram as riquezas. Por isso a Bíblia diz, se você tem o que comer, se você tem o que vestir, se você tem onde morar, você deve se contentar com aquilo que você tem. Seja humilde, não busque coisas grandes demais. Faça o que Deus te designou para fazer com obediência, com fé, mas lança fora da sua vida a ganância, a pressa para enriquecer, porque isso também virá lutas, aflições, pessoas tentarão te derrubar, pessoas tentarão tomar o que é seu, porque gera essa inveja, esse olho grande, gera bajuladores, gera pessoas falsas. Por isso, muitas pessoas que têm dinheiro não gostam de ostentar, porque na ostentação virá também muita tribulação. Deus manda que nós venhamos ser humildes. Deus manda que nós venhamos ser não ostentadores das bênçãos que Deus nos dá, das bênçãos terrenas. Deus Santo tem poder e glória. E nós vivemos em uma geração avarenta. Em Jó vai dizer: o que fará o avaro quando Deus arrancar sua alma? Porque Deus não ouvirá a sua oração hipócrita, sobrevindo a tribulação. Deus Santo tem poder e glória. Há muitas pessoas que brincam com a verdade, conhecem a verdade e contam em serem salvos no último instante. Mas a salvação, você não deve brincar com a salvação. A salvação, você não deve contar com ela no último instante, mas você deve contar com ela agora. Se você contar com ela agora, Jesus, Ele te honrará. A Bíblia diz que o homem que conhece a palavra de Deus e não pratica a palavra de Deus é insensato, e grande será a queda. Então Jesus não está dizendo para ele, a importância de você conhecer a palavra é muito grande na sua vida. Não, Jesus está dizendo para ele, você conhece, mas só torna importante e eficaz na sua vida se você praticar. Porque o que adianta você conhecer e não praticar? Então você torna-se insensato, mais insensato do que aquele que não conhece. Porque quem conhece e não pratica, grande será a queda. Corre o risco de, nos últimos instantes, o risco é grande, de nos últimos instantes você perder a salvação. Deus rejeitar a sua oração, como está escrito aqui. Porque não houve lugar de arrependimento. Aquele povo honrava o Senhor da boca para fora. O coração estava longe. Na hora do aperto é fácil orar. Na hora do aperto é fácil clamar. Mas não adianta clamar na hora do aperto se o coração estiver longe do Senhor. Deus só ouvirá a tua oração
se o teu coração for sincero, não conte com o último instante. Conte em praticar a palavra do Senhor, porque aquele que ouve a palavra e pratica, semelhai ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E se você edifica a sua casa na rocha, meu irmão e minha irmã, você fica firme, firmou os meus passos na rocha, me tirou de um charco de lodo. Deus Santo e Poder e Glória, e firmou os meus passos na rocha. É Deus que te firma, é Deus que não deixa você cair, é Deus que não deixa você vacilar. Deus Santo e Poder e Glória. E as pessoas hoje procuram relacionamentos na avareza, procuram vidas conjugais, não pelo que a pessoa é, mas pelo que a pessoa pode te oferecer materialmente. E quando se há sintonia e amor, e Deus acima de todas as coisas, é o principal valor. Muitas das vezes o diamante não está, na verdade o diamante não vem pronto. O diamante passa por uma lapidação. E é difícil você ver uma pessoa que passou pela lapidação sozinho. É difícil você ver uma pessoa que passou pela lapidação já pronto, enriquecido e sozinho ou sozinha na vida sentimental. Geralmente, essa pessoa já chega lá na bênção, pronto, como bênção de Deus mesmo, como uma pessoa. Se você encontrar uma pessoa rica, solteira ou solteiro, geralmente essa pessoa não prosperou com Deus. Se você encontrar uma pessoa rica frustrada na vida sentimental, geralmente ela não estava com Deus, não estava pronto. Agora o diamante, ele vem do barro, ele é lapidado, ele chega lá pronto. Você precisa ter a visão, como Jesus ele vem nos alertando na Bíblia em diversas passagens sobre a avareza, sobre nós darmos valor àquilo que verdadeiramente importa, que é os nossos sentimentos, que é a sintonia, e entender que aquele que tem a fé, que aquele que tem Deus, nada faltará. Por isso, você que encontrou uma bênção e está vendo essa pessoa sendo lapidada, não espere Deus terminar. Porque talvez se você esperar essa pessoa terminar para você tomar uma atitude de fé, Deus terminar a obra na vida dela, do lado de fora e os sentimentos também, para você tomar uma atitude para aproximar essa pessoa, talvez você não consiga se aproximar dessa pessoa. Talvez seja tarde, porque na vida sentimental já terá compromisso.
Geralmente na vida sentimental, você vai ter que crer na obra de Deus, na santificação de Deus na vida daquela pessoa. A Bíblia diz que a mulher crente, ela santifica o marido descrente, ela tem que crer. Tem que estar experimentado na fé, essa é a maior riqueza. Se você tem a presença, você leva essa pessoa para debaixo da presença e ela será aperfeiçoada em Cristo. Mas isso se a pessoa quiser. Isso se a pessoa quiser, ela será aperfeiçoada em Cristo. Por isso é um relacionamento cristão, amizades, você precisa entender, meus irmãos, que você precisará crer em Jesus. E a pessoa também precisará crer em Jesus. Deus Santo e Poder e Glória. Deus Santo e Poder e Glória. Por isso, meus irmãos, muitas pessoas elas se preocupam em enriquecer e a semente caindo na terra. Uma terra boa, outra terra ruim. A terra ruim são as riquezas. A pessoa que corre atrás das riquezas só vem valorização das riquezas. Pela xera, como a gasolina da vaca, mantém como a. Porque a vida de qualquer um não consiste nos bens que possui. Em tempos antigos, mulheres davam valor a homens de caráter, que eram esforçados em seu trabalho. E esses homens eram valorizados para casar. Hoje não. Hoje o homem só é valorizado para casar, independentemente se tem caráter ou não, independentemente se tem ou não. Só é valorizado para casar se tiver uma conta recheada no banco, se tiver um cartão com altos limites, cartões com altos limites, se tiver carros, se tiver casa própria. E meus amados, isso tornou-se a verdadeira valorização não só para o relacionamento, mas também para ambientes que entra também discriminação social, onde as pessoas acham que pessoas abençoadas são pessoas que são ricas. E o próprio Jesus repreende várias vezes na Bíblia os ricos, onde ele diz a condenação dos ricos opressores. Ele diz: são os ricos que levam vocês aos tribunais, são os ricos que condenam vocês, que perseguem muitas das vezes vocês. E a Bíblia é bem clara e diz que Deus reprova
os avarentos não herdarão o reino dos céus. Tira da sua vida o amor ao dinheiro, a confiança no dinheiro, achando que o dinheiro vai te salvar, porque o dinheiro não pode te salvar quando Deus te chama para uma responsabilidade. Aquele homem rico disse para sua alma: folga, come e bebe, ajuntarei as minhas riquezas e darei descanso à minha alma. Mas Jesus apareceu para ele e disse: louco, hoje pedirão a sua alma. E para quem será a sua alma? Porque é rico para com os homens, mas você é pobre para com Deus. A maior valorização de uma pessoa é quando ela tem Cristo Jesus na vida, não somente de emoção, mas ela já tem uma experiência em carregar Cristo Jesus. E uma experiência em carregar Cristo Jesus na vida não significa que essa pessoa vai ser milionária, não significa que essa pessoa vai ser rica, mas significa que essa pessoa vai ser cheia do Espírito Santo e não vai ter falta de nada. Porque há pessoas que buscaram riquezas e hoje viram que só acrescentou lutas, tribulações, engano, medo, angústia. E deixaram de buscar a Deus primeiramente e buscaram as riquezas. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Jesus é fiel. Glória a Deus. E muitas jovens, elas ficam sem casar porque ficam esperando um homem já pronto, solteiro e rico e com Jesus. Isso é muito difícil de acontecer, a não ser que seja viúvo, porque Deus não deixa o homem chegar sozinho, só com Deus, nesse patamar, bem no espiritual, bem na vida financeira, bem estabilizado, sozinho. O próprio Moisés, a sua mulher foi ter com ele no deserto, no início da obra. Deus, ele disse na Bíblia: o varão depende da varoa, a varoa depende do varão. Quem quer dar glória a Deus? Jesus é fiel. Você consegue compreender, meus irmãos? Você varoa, você varão, sai da avareza. Disse Paulo para Timóteo: foge dessas coisas. Segue a mansidão, segue a paz. Santo, 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 santo é o Senhor. Muitas pessoas deixam de serem felizes devido à avareza, à valorização, à alta valorização ao dinheiro.
posso ter muito dinheiro, mas se eu não tiver a presença de Deus, não adianta nada. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Uma mensagem de ensinamento por trás de bom, do bom conselho. Há sempre algo produtivo que às vezes você agora não consegue enxergar por trás da palavra que Deus te faz hoje, você mesmo. Amanhã você entenderá. Nós não temos que ficar replicando a Deus. Nós não temos que ficar perguntando por que Deus faz isso, por que Deus fez aquilo. Nós temos que confiar no Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Por trás da palavra, do direcionamento que Deus nos dá,